Lição 246. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فاردده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الترمذي. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da igualdade entre os filhos nos presentes. Quando nós damos presentes, quando nós oferecemos algo aos nossos filhos, nós temos que ser equitativos, nós temos que ser justos nos nossos filhos. É importante abordar essa questão, obviamente, primeiro porque o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou esse aspecto. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos que temer Allah subhanahu wa ta'ala e sermos justos no que diz respeito a sermos justos para com os nossos filhos, não oprimirmos uns e estamos a favor do outro. Sermos justos com um e oprimirmos o outro, nós não podemos fazer isso. Temos como a base legal o hadith de Nu'man bin Bashir, radiyallahu anhu. Ele diz que o seu pai, que era Bashir, veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam para que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhasse o presente que ele estava a dar ao seu filho. Nós vamos encontrar vários hadiths sobre aspectos com detalhe acima do detalhe no outro hadith. Neste hadith que vamos falar de hoje, é que o Bashir, que era o pai de Nu'man bin Bashir, veio e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que havia oferecido um escravo para o seu filho Nu'man. Então ele veio que queria que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhasse esta oferta. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Akullu waladika nahaltahu mithla ma nahalta hadha?" Você deu ou ofereceu a outros filhos que você tem igualzinho como você ofereceu a este filho? Nota a narração, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: você tem outro filho além deste? Então ele respondeu que sim, e depois o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: você ofereceu igual aos outros filhos, a mesma da forma como você está a oferecer a este filho? Então ele disse que não fiz isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fardudhu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam rejeitou e desaprovou esta oferta de Nu'man bin Bashir. Nota a narração vem que a esposa de Nu'man, a esposa de Bashir, que é mãe de Nu'man bin Bashir, disse para o pai de Nu'man bin Bashir: eu não vou aceitar esta oferta que estás a dar a um filho até que faças o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhar esta oferta. Então o Bashir foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou se ele havia dado a todos os outros filhos igual a isso que estava a dar a este filho, e ele disse que não. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que faça outra pessoa testemunhar este presente, porque eu não testemunho opressão, não testemunho injustiça. O profeta sallallahu alaihi wasallam quis aqui dizer que primeiro reprova isso que ele estava a fazer, oferecer um e não oferecer outro, e em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se tratava de uma injustiça.
Através deste hadith, nós passamos a saber que é importante e necessário nós sermos equitativos e sermos justos quando nós oferecemos algo aos nossos filhos. Temos que oferecer aos nossos filhos tudo por igual. Imam Tirmidhi menciona na coletânea no seu livro Sunan al-Tirmidhi que alguns alimos dizem que nós temos que ser justos até nos beijinhos que nós damos aos nossos filhos. Se nós damos um beijinho a um filho, temos de dar outro também um beijinho. Se nós damos 2, temos de dar 2 também no outro filho. E assim sucessivamente para nós mostrarmos a justiça nos nossos filhos. Este é o primeiro ponto que nós tínhamos que abordar. Nós temos que ser justos e mostrar aos filhos que nós somos justos. E não só, os alimos dizem que a injustiça nos filhos, ou favorecer um em detrimento do outro, beneficiar mais um em detrimento do outro, isso poderá criar inimizade entre os filhos. Então é importante que tomamos em consideração esta questão e não favorecermos um nos presentes, nas ofertas, em detrimento aos outros filhos. Aqui existe algo que é importante nós também detalhar, que existe uma diferença entre oferta e sustento. São coisas completamente diferentes. Quando se trata de oferta, nós temos de dar tudo por igual. Não quer dizer o que você gasta para um tem que gastar para o outro quando se trata de sustento. Nós temos um dever para os nossos filhos que é sustentá-los. Outro é oferecer algo. Você quer oferecer um filho 20 mil meticais, é uma oferta. Você deve oferecer 20 mil meticais aos outros filhos. Mas quando se trata de sustento, ele tem um direito de ser sustentado, o teu filho. O que você vai ter que gastar para um, provavelmente não vai ser a mesma necessidade para com o outro. Quando se trata de sustento, então aqui não seríamos injustos ao comprar roupa mais cara para um e para o outro ser mais barata. Por quê? Porque de acordo com a idade, de acordo com o tamanho, os preços podem variar. Então não tem como você dizer eu não posso comprar roupa para ti porque esta roupa custa mais cara que outra roupa do seu irmão e não vou ser justo. Não é este alcance. Porque aqui se trata de uma necessidade que é sustentar. O sustento é completamente diferente. O mesmo acontece quando se trata, por exemplo, de doença. O filho está doente, então você não pode dizer, olha, eu só posso gastar até tanto porque quando outro filho esteve doente eu gastei esta quantidade. Se eu passar isso, você está a ser injusto. Não, aqui se trata de uma necessidade e não se trata de igualdade. Não se trata de igualdade, mas sim se trata de uma necessidade. Temos o exemplo que as pessoas até cometem certas ou por outra cometem erro nesta questão de distribuição de ofertas. Tendo aqui o hadith a explanar e comentário dos grandes sábios relacionado à distribuição, não é, dos presentes aos filhos, que nós temos que ser equitativos, temos que ser justos e optar sempre pela justiça, dando por igual. Imam Ahmad rahimahullah diz: quando você tem filhos e filhas, quando se trata de oferta para os filhos e filhas, deve ser a igualdade. Neste caso é como Allah menciona no Coran no que diz respeito à herança. Allah diz no Coran, aspecto relacionado à herança, o filho tem porção a dobrar daquilo que a filha tem. Se a filha tem 50%, tem 50 meticais, então o filho vai ter a dobrar. Não é? O 50 vai ter que ter 100. Se você dá 10, vai ter que dar o filho 20. Como Allah distribuiu a herança. Portanto, Imam Ahmad rahimahullah diz: os presentes também devem ser levados em consideração na mesma vertente. Enquanto que a maioria dos sábios, que praticamente é a posição mais correta, dizem que não. Quando se trata de distribuição de
ofertas e presentes aos filhos, então não existe nenhuma diferença entre filhos e filhas. Devem ter todos por igual. Existe diferença quando se trata de herança. Quando não é herança, então deve ser partilhado por igual. Há pessoas que querem distribuir os seus bens ainda em vida, que dizem que eu não quero deixar problema para os meus filhos, então ele distribui os seus bens e ele diz: estou a distribuir herança antecipada. Primeiro, não existe herança antecipada. Por quê? Porque torna-se herança somente após a morte da pessoa. Aquilo que ele deixou torna-se herança. E a partilha desses bens deixados já estão estabelecidos no Corão, já foram fixados no Corão. Mas se você estiver a distribuir ainda em vida, não se chama herança, chama-se de presente, uma oferta que você está a dar, ou distribuição de teus bens aos teus filhos. Neste caso, deve dar por igual e não dar em conformidade à distribuição de herança, porque você ainda não morreu. Não tem como você levar em consideração a distribuição da herança. É verdade que Imam Ahmad rahimahullah opta por esta posição, mas a posição da maioria é direitos de igualdade quando a pessoa estiver ainda viva a fazer a distribuição dos seus bens. Outra questão torna-se quando se trata de casamento de um filho. Há pessoas que poupam um certo dinheiro ou gastam uma certa quantia de dinheiro para casamento do filho e ele guarda uma porção equivalente para quando chegar a vez do casamento do outro filho. Portanto, o que fazem? Ou dão ajudam o filho ou gastam no casamento do filho uma certa quantidade e acham que já estão em dívida com o filho menor para dar a mesma quantidade que deu ao filho, o primeiro filho no casamento, dar ao seu filho menor. Não é aplicável aqui. Por quê? Porque fazer casar o filho é uma necessidade que o pai tem. Portanto, é a mesma coisa que nós fazemos quando gastamos para sustento dos nossos filhos. Não é necessário no momento de herança, distribuição de herança, as pessoas dizer: olha, o pai havia gastado para teu casamento, havia gasto para teu casamento tanto, então da herança nós já vamos debitar daquilo que gastou. Não é correto, porque a necessidade naquele momento era fazer casar um filho e outro filho não tinha necessidade. Isso tudo enquadra-se no sustento e não nas ofertas e nos presentes. Portanto, aquele que pensa assim está a pensar errado e não deve ser desta forma que deve ser levada em consideração a distribuição de presentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com outro hadith ainda, nesta situação onde que o sahabi esteve queria que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhasse a oferta que fez para o seu filho, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para este senhor: assim como você está a trazer este presente para dar ao teu filho, você deu igual a todos? Ele disse que não. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: você gostaria que os teus filhos todos te obedecessem da forma igual? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, então este senhor disse que sim, eu gostaria. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum, ou como qala alayhi salatu wasalam, temam Allah e sejam justos para com os vossos filhos. Deem por igual aos vossos filhos e não sejam injustos com os vossos filhos. Portanto, estes ahadiths todos indicam-nos a importância de nós sermos justos com os nossos filhos nos presentes, nas ofertas que nós damos a eles. Nós viajamos, quando voltamos da viagem, temos um presente para 2 filhos, um filho, uma filha, e outros filhos não tem nada. Isso é uma injustiça para com os nossos filhos. Nós temos que dar todos por igual. Nós temos que dar os presentes aos nossos filhos por igual. Não discriminarmos e não optarmos em ser injusto para com os nossos filhos, porque amanhã nós poderemos pagar as consequências desta discriminação que nós fazemos para eles. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todos nós sejamos justos para com os nossos filhos
e que possamos de facto seguir os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.